Esse Flamengo me dá medo, Plirra. Esse Flamengo aí, bem defensivamente e com grande qualidade do meio para frente. É um Flamengo avassalador. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do Mengão, trazendo notícias que está circulando aí na mídia. Garanto para vocês, hein? Esse Flamengo do Tite vai dar trabalho. Tá deixando muita torcida assustada, muito jornalista de São Paulo assustado, os caras estão ficando com medo. Temos aí o react da resenha, ESPN, vou deixar os créditos aí no comentário. Luiz Fabiano deu a voz. Esse Flamengo me assusta, esse Flamengo tá me deixando com medo. E também um react aí do Pilhado, falando que esse Flamengo tá pesado, esse Flamengo tá embaladíssimo, tá assustador, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Bora pra No Mengão, no momento tudo funciona. É uma máquina de engrenagem perfeita. A defesa funciona muito bem, tomou um gol no campeonato inteiro. O time titular segue zerado. Meio campo, Nossa Senhora. De La Cruz jogando demais. Arrascaeta na batida padrão, na batida de sempre. E lá na frente, bom, centroavante, Luiz, tem 11 jogos na temporada e 11 gols, o Pedro. Agora, mais do que nunca, titular absoluto, mais do que nunca, o Gabriel Barbosa é banco. Capita, contra o Flu, foi 2-0 na primeira semifinal, mas, cabia fácil, 4, 5, 6. Tô exagerando? Não tá não, Plirra. Boa noite a você, ao Luiz, Amoroso, Prazão, boa noite a todos. É um jogo que facilmente poderia ter terminado 3, 4, 5-0. Plirra, tamanha diferença dentro dos 90 minutos. O Fluminense tem alguns problemas, né, coletivos. Enfim, foi um time que brilhou no ano passado, mas que começa o ano com dificuldades. Sentiu falta de alguns jogadores, né, o maior deles, o André. O André fez muita falta no jogo de ontem, a maneira como ele joga, de marcação. E um Flamengo que tá sobrando, né, Plirra? Nas mãos do Tite, é um time que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Um time que se equilibrou, né? É um time que não sofre gols no Campeonato Carioca, enfim, passa em branco. Um meio-campo muito criativo, de muita intensidade e um ataque que funciona muito, né? Velocidade nas beiradas, o Pedro vivendo uma grande fase. Cebolinha em grande fase. Cebolinha em grande fase. Então, é um jogo que chamou bastante atenção. Assim, a gente falou um pouquinho sobre rivalidade, sobre o momento do Fluminense, as conquistas do ano passado, mas nesse jogo específico foi um jogo que a diferença foi enorme. Ô, Plirra, só pra botar uma... Ano passado teve uma reviravolta, né? Sim. Capita, tu acha que igualzinho. Eu acho que não dá. E ano passado eu me lembro que teve uma brincadeira aqui dos 50-50, você lembra? Acho que no futebol tudo Mas pode percentual acontecer. desse ano é igual ou não? Não, esse não. Ano passado era VP, agora é Tite. Futebol tudo pode acontecer, Plirra, mas assim, a diferença... O Flamengo não é o Flamengo do ano passado. Exatamente. Esse Flamengo é Isso aí. totalmente Fabuloso. diferente. E o Fluminense também não é o Fluminense do ano passado. Tem isso também. Mas também. clássico é clássico. Mas, segundo jogo, vai dar Flamengo de novo. Tá com cara mesmo. Tá com cara. Tá com cara. Aliás, tá com cara que o Flamengo, no campeonato de regularidade que nós temos aqui no pedaço, que é o Campeonato Brasileiro, vai nadar de braçada, Luiz. Esse Flamengo me dá medo, Plirra. Esse Flamengo aí, bem defensivamente e com grande qualidade do meio para frente. Esse Flamengo provavelmente é o candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai, com certeza, fazer um grande ano, porque o Tite é bom, né? A gente tem aqui um é cara bom. que é gestor, né? Gosta de falar em planejamento e fala como poucos, que é o Prazão. E o Flamengo realmente foi assertivo demais nas contratações, né? Porque você traz um jogador como o De La Cruz, você tem o Vinha, você tem jogadores de qualidade. E eu gosto muito ser do assertivo com o dinheiro também, né? Mas como mudou, né, Plirra? Como mudou o perfil de contratação Mas você também, tem né? jogadores que o ano Vai passado... ser assertivo durante. Você teve jogadores que o ano passado não conseguiram jogar, porque tinha Vidal, o Pulgar vem fazendo um grande campeonato. Nossa Senhora. Mudou o perfil. Comparação importantíssima. aí, Mudou o Flamengo. perfil e isso é dedo do treinador, né? Com certeza. O Tite ali no Flamengo, na minha visão, ele é mais do que treinador, né? Não é um manager, como fala, mas assim, ele é bem mais que um treinador. Então, ele não se preocupa só com o campo. E quando contrataram o Tite, uma das coisas que a gente falou aqui era isso, né? Que ele tinha tamanho para fazer, botar o dedo onde precisava ser colocado e, às vezes, tirar um pouco da autonomia de algumas pessoas que, de repente, não tratam o futebol como deve ser tratado. Né? Eu acredito que a passagem do Tite pela seleção brasileira em 8 anos, né,
2 Copas do Mundo. 6 anos ele ficou. 6 anos, 2 Copas do Mundo. Eu acho que dentro de um Flamengo, que é um time que também é como se fosse uma seleção, né? Porque ele tem jogadores de muita qualidade, facilita o trabalho dele. Você Né? falou de seleção, Fabrício Bruno, um dos zagueiros do Flamengo, convocado hoje para a seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros convocados. Galena, você conhecia o Galena? Conhecia a Fabula? Não. Você que jogou no Porto, vestiu aquela camisa. Vesti a camisa. E o Léo Jardim, quando a gente fala de Vasco, a gente vai falar mais do Léo Jardim, principalmente com o Fernando Praz. Mas aí a observação do atleta, do ex-atleta, no caso do Fábio Luciano. O Léo Ortiz acabou de chegar, né? Chegou essa semana lá, ficou no banco de reservas já no Fla-Flu. E aí, de repente, o Léo Ortiz, com o Tite, era zagueiro de seleção. Agora vai ter uma disputa natural, já teria de qualquer maneira. Num primeiro momento, o Léo Ortiz é reserva mesmo, porque Fabrício Bruno e Léo Pereira vêm bem demais. Sim. E agora o caminho fica um pouco mais difícil para o Léo, porque agora o Fabrício Bruno é zagueiro de seleção, né, Capito? É isso. Observação que você fez muito pertinente. O Léo Ortiz também tem convocações, então também chega com essa pompa de jogador convocado, enfim. Mas isso, né, reflete o trabalho do Fabrício Bruno, que é bom jogador. Mas assim, quando ele chega, a contratação é feita, muita gente coloca isso, né? Daqui a pouco ele vai assumir a condição titular, porque ele é bom jogador. O Léo Pereira é quase que intocável hoje no Flamengo. Carolino ninguém mexe. Joga pelo lado esquerdo também, né, Play? O Fabrício Bruno e o Léo Ortiz jogam pelo lado direito. Mas isso fortalece o Fabrício Bruno com merecimento, porque é um jogador o status muda. Enfim, é um jogador interessante, né? Porque assim, ele tem qualidade de passe, o Fabrício Bruno, ele tem velocidade, né? É um cara que... Até por isso que o Flamengo joga tão bem também, é por isso que o Flamengo consegue liberar muitos meio-campistas, porque tem confiança no sistema defensivo, na velocidade desses caras, né? O Flamengo marca uma linha alta, e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira são jogadores que têm essa velocidade de recomposição. Então, assim, a convocação do Fabrício é merecida, e aí coloca ele em um status de disputa aí com o Léo Ortiz, que, assim, o Léo já chega, né, chegou como reserva e faz parte. Capitão, os três. O Davi hoje tem uma situação mais definida. O Davi é mais jogos específicos. Vai jogar menos. Sim, sim. Mas desses três que vão brigar para 2 vagas. Sim. Os 3 jogando o máximo. Quem que você coloca... Não vou nem te perguntar qual seria a sua dupla. Sim. Dos 3, qual que você gosta mais? Play, eu vou ficar com os 2 que estão jogando. Mas tem que eu acho que é justo. Um jogador só? Dos 3, Os 3, assim, a pleno vapor. Então, eu acho assim, eu acho que o Léo Pereira, ele tem qualidade, mas ele vive uma fase diferente, né? Ele é um jogador que vive aquela boa fase. Tá iluminado. Tem qualidade, mas vive essa fase iluminada. Pra mim, é o Fabrício Bruno. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, é um cara que tem velocidade, que sim, desde que ele chegou no Flamengo, chamou atenção por isso, que é um jogador que sente um pouquinho o peso. O Léo Pereira, por exemplo, sentiu o peso da camisa no início, sofreu um pouco no Maracanã. O Fabrício Bruno, desde que ele chegou, bastante. O Fabrício, desde que ele chegou, ele assumiu essa responsabilidade, ele foi um cara mais regular. E o Léo Ortiz, assim, é bom jogador? Mas ele vem de um time que não tem a pressão de Flamengo, não tem a cobrança de Flamengo. Então eu fico, entre os 3, hoje, eu fico com o Fabrício Bruno. E talvez por isso que ele tenha sido convocado. Dos 3, qual que você não gostaria que te marcasse, Luiz? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Luizito Soares falou pra gente quando a gente gravou Bola da Vez e depois reforçou isso no Bola de Prata quando foi entrevistado pelas nossas equipes que estavam ali no evento, na festa, que pra ele também, o cara mais parada dura que ele pegou por aqui foi o Fabrício Bruno. Ele é rápido, ele chega firme, ele não brinca. Ele bom na bola aérea. É alto. Sabe sair jogando. Sabe sair jogando. Esse aí ia me dar um trabalho, mas também ia ter trabalho. Com certeza. A Copa América tá pintando pra ele também, hein? Vai ser mais um desfalque aí pro Flamengo. Aí sim, de repente, vai ter oportunidade do Ortiz jogar. Como um treinador com o peso do Tite faz diferença num clube, né? Porque se a gente analisar, teve bochicho de Pedro com Gabriel Barbosa, não sei quem joga. O Henrique, será que vai aceitar essa reserva? Tá ali quietinho. Tá lá. Como que é diferente ter um treinador com peso, né? Com
bagagem. Tem gente na comissão que também é do riscado, né? Nosso César Sampaio. Faz muito bem no dia a dia também, né? Lógico que muito do Gestão trabalho dele faz diferença. Claro né? que sim. A gestão do Gestão dia a faz dia, de pessoas, acalmar os de caras time, que estão um de pouquinho mais grupo, faz nervosos. diferença mesmo. Vamos dar um passinho, vamos pro meio campo agora. Capita, o De La Cruz tá jogando exatamente o que você esperava ou até mais do que você imaginava nesse começo? Eu acho que tá jogando o que a gente imaginava que ele poderia produzir, Plirra. Mas, assim, uma observação do De La Cruz é que quando ele chega no Flamengo, antes da lesão do Gerson, ele atuou em uma outra função. E aquela posição não fez bem para ele. Aberto na ponta direita, aí da ponta direita vindo para o meio campo, aí parecia que ele não se entendia muito com o Arrascaeta, as movimentações. Após a lesão do Gerson, abriu esse espaço para ele jogar. É onde ele se sente mais confortável, onde ele consegue... Ele parte é o início da jogada dele, né? Então ele parte como um segundo homem para poder chegar próximo da área, para armar as jogadas. E no jogo contra o Fluminense ele deu três passes ali, colocou os jogadores na cara do gol. Então, assim, é um jogador de muita qualidade, mas que hoje, Plirra, joga na função dele. E aí, quando o Gerson voltar, aí vai ter um problemaço para escalar esse time. O De La Cruz tá jogando do mesmo jeito que o Lucas jogava no início, quando veio da Europa, na função no São Paulo, né? Ele joga o jogador de como segundo, de dar o último passo, de arrancar com a bola, de finalizar. E muita movimentação. O De La Cruz, na seleção uruguaia, é titular, o Arrascaeta banco do De La Cruz, muitas vezes. Exatamente. De repente, até o Bielsa vai aproveitar esse entrosamento dos dois no clube e, de repente, o Arrascaeta vira titular na Celeste também, né? Eu acho que o Arrascaeta, quando o Arrascaeta força a vinda do De La Cruz, não vou falar que é isso, é quase uma brincadeira. Mas isso pode ajudá-lo também na seleção, Plirra. Porque a gente tinha essa imagem que os dois... Pode ter pensado nisso? Não vou falar, não vou ser leviano, porque não tem essa informação, não conversei. Mas, assim, olhando para um cenário... Ele insistiu bastante. Ele insistiu bastante, Plirra. Então, assim... Porque, assim, no Flamengo, o Arrascaeta é intocável. A gente nunca imaginou que o De La Cruz iria vir para o Flamengo para jogar na função do Arrascaeta. Isso poderia acontecer, mas ninguém pensou nessa possibilidade. E com a chegada do De La Cruz, deu essa certeza de que é possível os dois jogarem juntos. Então, isso pode ajudar muito o Arrascaeta aí com relação às convocações, atuações na seleção. E os dois juntos são muito bons, Plirra. Assim, é o pulgar na sustentação. Isso que eu falo, é uma defesa com velocidade, um jogador na sustentação, que é o pulgar, e aí o De La Cruz de intensidade e a Arrascaeta na criação, genialidade. Aí o Flamengo é muito forte. Marcos, coisa maravilhosa a assistência do Arrascaeta pro Pedro. Jogador inteligentíssimo, né? Jogador caradíssimo. Jogador que sabe o momento de dar o passe, né? O momento de segurar a bola e o momento de dar o passe. Essa é a grande diferença de um jogador inteligente, que foi uma coisa que eu aprendi no futebol italiano. Quando eu cheguei lá, você falou, você tem que aprender duas coisas. O momento que você segura a bola e o momento que você tem que dar o passe. A hora que você pegar isso, acabou. Você vai botar em condição de jogo qualquer atacante. E é isso que o Arrascaeta faz. Ainda mais com o espaço dentro de campo. Tem essa visão que ele tem de saber que tem um jogador que cabeceia bem dentro da área. Ele achou fácil o Pedro no segundo pau. Você calcula que o Pedro vai fazer quantos gols na temporada, Fabio? Esse time aí? É. Tá com 11 já. No ano, em março? No ano? Depende, faz a tua previsão aí. Depende de quantas partidas for jogar, né? Mas ele tem que fazer, no mínimo, 50%. Jogar 30 jogos? 15. 40, 20. O jeito é saber mínimo, que esse time aí... E a bola chega pra ele, hein? Chega muito. Chega redonda, né? Chega redonda. Porque... É outro que, se seguir nesse nível, né, Praz, pode ir pra seleção brasileira, pode jogar a Copa América. Numa posição que a gente não tem ninguém que tomou conta da camisa, né? A gente tá buscando, já mudou o sistema, já testou outras variações, né? E a gente vê ali de 9, tem rodado muito. Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Richarlison... Então é uma posição no Brasil. Na verdade, agora... No passado, só rapidamente, em cima do que o Luiz falou, desculpa te interromper, Praça. No ano passado, que não foi o ano dos mais legais pro Pedro, ele fez 61 jogos. 35 gols. E esse praticamente. Esse ano ele fez 11. Passou da média. 11 e estava sendo vaiado, né? Já fez 11 e estava sendo vaiado. 11 jogos. Tu vê? Mas, Pirra, acho que esse novo ciclo com o Dorival aí vai abrir muitas perspectivas para a seleção. Não só centroavante... Gabigol fans. De tudo, né, cara? De tudo. Agora no gol, os dois machucaram, né? Os goleiros machucaram, mas vão voltar. Mas na defesa também, no meio campo, tanto é que o Dorival ali, de 8 meio-campistas, convocou um
meia de origem, assim mesmo, né? Tudo bem, alguns jogadores ali podem fazer uma função de meia, mas aquele meia é o Paquetá. Então, assim, abriu muitos jogadores sendo colocados pela primeira vez, 9 do Brasileirão, então vai abrir muita Luiz, eu acho que contra a Inglaterra e Espanha ele vai volante aqui. Fazendo sobe-som, né? Quieto agora. Que o Flamengo do Tite não sofre gols há 10 jogos. Verdade. O Flamengo do Tite igualou o recorde do Flamengo do Zico no fim dos anos 70. 10 jogos sem sofrer gols. É um Flamengo avassalador. Quando começa... É um Flamengo que vem atropelando. O Flamengo está disputando a Champions League? É o quê? Está disputando a Champions League, a Premier League, alguma coisa? Ué, deixa eu te falar uma coisa. Avassalador. Começa assim, pelo amor de Deus. Não me interessa o que tá jogando. Me interessa que não perde o Flamengo do Tite, tá? Com o Tite e com o time principal, só empatou um jogo, que foi contra o Vasco. O resto só vitória. Que coisa. Só vitória. E sem sofrer gols. No tempo do desafio ao Galo, ele seria o Galo, né? E é mais ou menos do mesmo nível. O Campeonato Carioca, o desafio ao Galo, que era um grande torneio de várzea que tinha aqui em São Paulo, era maravilhoso. O Galo, ele ia ficando. Então, o Flamengo... Agora, é claro que a gente brinca, né? Essa é a resenha, é a bola... Mas é impressionante o que esse Flamengo começa fazendo nesse ano. Ah, pilhado, mas é campeonato carioca. Tá bom. Mas o Flamengo enfrentou o atual campeão da Libertadores, venceu e não sofreu gols, o Fluminense. Enfrentou o atual clube, que é o segundo no ranking de mais gastos com contratações, que é o Botafogo. Primeiro é o Flamengo com 158 milhões de reais, o Botafogo 131 milhões de reais. O talão de cheque do Textor é um negócio poderoso. Ué, tá bom, mas contratou. A maior contratação da história do futebol brasileiro foi feita com o Luiz Henrique aí pelo Botafogo. E enfrentou o Vasco, que virou SAF, que também se reforçou muito e que é o quarto clube que mais gastou, depois do Corinthians. Nessa janela de transferência. Eu sei que é impressionante, mas o ranking é Flamengo, Botafogo, Corinthians e Vasco. E o Flamengo enfrentou aí todos os clássicos do Campeonato Carioca e não sofreu gols, Piperno. E se você juntar a qualidade hoje do Botafogo, Corinthians e Vasco, eu vou te contar um negócio, hein? Então contrataram mal, você tá dizendo? Bom, até agora, né? Mas veja, eu acho o seguinte... Por mais que a gente possa, enfim, debochar de alguma empolgação do torcedor, legítima, por sinal, assim, o mais honesto é você comparar o que o Flamengo faz hoje com aquilo que ele fazia nas edições anteriores de Campeonato Carioca. Então, é evidente que hoje o Flamengo é muito melhor. E a gente tem chamado a atenção para isso, né? O Tite, ele vai resolvendo algumas questões pontuais que já tinham se tornado aí recorrentes no Flamengo, por exemplo, uma fragilidade defensiva, e o resto lá na frente. O Flamengo tem qualidade individual de sobra para resolver, desde que o técnico não atrapalhe muito. Todos os jogadores do Flamengo de frente são de ótimo nível. Acho até que o Luiz Araújo um pouquinho abaixo, mas ok, também não compromete. Mas o fato é que o Flamengo tem um monte de talentos aí, muita gente talentosa do meio para frente, e lá atrás faltava organização, e o Tite trouxe isso. Então, o Tite resolveu, o Tite está arrumando onde o Flamengo era vulnerável e mantendo aquilo que o time tinha de melhor, que é a criatividade à frente. Então, virou um arrastão nesse Campeonato Carioca, eu acho que vai ganhar com o pé nas costas. O Flamengo, não me surpreenderia se ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Até porque ele vai pegar um Fluminense já, enfim, quase que nocauteado, e depois Nova Iguaçu e Vasco da Gama, convenhamos, né? Até o Corinthians, se fosse jogar o Campeonato Carioca, talvez chegasse à semifinal, né? Calma também aí com esse teu fanatismo regionalista aí, que aí também não. Escuta.